Chegando mais uma vez aí com vocês, meu querido povo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que vocês estão acessando o culto, né? Mas sejam felizes aí no dia de vocês, ou no início do dia, ou no final do dia, e por favor, me deem um pouquinho da felicidade e da alegria de vocês, vamos compartilhar o bem-estar, vamos compartilhar aquilo que Deus oferece para cada um de nós. Vou pedindo permissão para ir chegando aí na casa de vocês, na família de vocês, com mais esse momento de celebração. Esse momento de culto, de aproximação com Deus, o nosso Pai Celestial. Estou feliz em estar com vocês, estou feliz em poder compartilhar esse momento com vocês. Estou feliz por você estar me recebendo aí agora nesse momento de culto. E para você eu trago uma mensagem da Palavra de Deus a partir do Salmo número 150, que é o Salmo de hoje, para nós começarmos o nosso culto com essa celebração do Salmo 150, que diz o seguinte, ó: louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor, pois coisas maravilhosas Ele tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus, louvem com pratos musicais. Louvem bem alto, com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia. O convite é para o louvor. O convite é para a celebração. O convite é para a alegria. E para que nada atrapalhe a nossa alegria, eu convido vocês a podermos pensar um pouco nos nossos caminhos e buscarmos a ajuda de Deus para ir removendo aquilo que atrapalha a nossa alegria. Muitas vezes o nosso pecado, que nos separa da fonte da alegria, nos separa da fonte do amor, da fonte da bondade e do perdão. Então convido vocês a nos voltarmos em oração, pedindo a Deus o perdão de todos os nossos pecados agora. Vamos diante do altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celeste, nós estamos aqui para celebrar na Tua presença mais um momento de culto. Nos alegramos pela Tua presença, que vem a nós para conceder a cada um de nós a Tua palavra, e na Tua palavra o Teu poder, e no Teu poder a Tua proteção. Buscamos também o perdão de todos os nossos pecados. Sabemos que temos cometido os pecados contra Ti por pensamentos, palavras e atitudes. Por isso mesmo recorremos à inocente e amarga paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Salvador, e pedimos que, por amor de Jesus, conceda-nos o perdão de todos os nossos pecados. Concede-nos também a graça de podermos compartilhar esse perdão com as pessoas com quem convivemos. Cria em nós o desejo de andarmos na Tua presença, de cumprirmos com a Tua palavra, de ouvirmos e recebermos o Teu Evangelho e termos assim a nossa vida orientada por essa palavra sagrada. Em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus, o nosso Pai Celestial, chega a todos nós e vem com o perdão de todos os nossos pecados que eu anuncio a vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam felizes, compartilhem o perdão, procurem as pessoas e façam com que as suas relações sejam significativas e sempre orientadas pela Palavra de Deus. Amém.
Mais uma porção da Palavra de Deus chegando aí para cada um de nós através do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 até o versículo 40. Aqui a Palavra de Deus diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: Chegue perto dessa carruagem e a acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro de Isaías. E aí perguntou: O senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das Escrituras Sagradas que o funcionário estava lendo era esta: Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém pode falar a respeito dos descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: Por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: Veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: Se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o Evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Esse é o trecho de Atos dos Apóstolos para esse momento. Deus abençoe essa palavra para todos nós. Esta linda porta, busco a face do Senhor. Nesta casa me conforta seu gracioso eterno amor. Quero ver o meu Jesus, dele obter consolo e luz. Dá-me espírito temente, santifica-me, Senhor. Vibre, exulte todo crente ao cantar o teu louvor. O Evangelho quero ouvir, na alma tua paz sentir. Abençoa a sementeira deste pobre coração, sara natural cegueira, dá-me reta compreensão. Tudo quanto irei ouvir, fruto faz e produzir. Minha
há que falar. Fala, ó meu Senhor bendito, o teu servo quer ouvir. Jorre a fonte do infinito, vida quero dela urir, e maná dos céus provar, que minha alma irá fartar. Vamos agora ao texto da epístola que nós temos registrada em 1 João, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Aqui a palavra de Deus diz assim: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. O amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus amou a cada um de nós, então nós devemos nos amar também uns aos outros. Essa é a palavra da epístola de hoje. Na terra nascem grandes cidades, homens fumaça no ferro de aço, entre a neblina da poluição, um sino toca na multidão. O homem não tem tempo pra nada, é um fantoche guiado pela pressa. A vida dele é árvore seca, não dá frutos, morto está. Árvore boa é Cristo Senhor, verdadeira videira Ele é. Todo ramo produz bondade e fé, são frutos repletos de amor. Amor, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim, muitos frutos dará. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, verdadeira.
Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim, muitos frutos dará. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim, muitos frutos dará. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira. Chega agora o momento do Evangelho, momento de nós compartilharmos a palavra de João capítulo 15, versículo 1 até o versículo 8, e é sobre esse texto também que nós vamos refletir logo em seguida. A palavra de Deus diz assim: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Esta é a palavra do Evangelho de hoje. Agora, vamos à nossa confissão de fé, usando as palavras do Credo Apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Chegamos ao momento de abrir o texto, que é o texto do Evangelho hoje, texto de João,
do capítulo 15 fala sobre a videira. Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Aí nós vamos olhar então para esse texto, vamos buscar dentro dele algumas orientações para a nossa vida espiritual, as verdades que estão dentro reveladas e também as conexões que existem entre esse texto e os demais textos que vocês receberam aí. Entre alguns é possível fazer algumas conexões também, a gente vai durante esse momento de reflexão poder olhar para isso. Então vejam bem, Jesus se apresenta lá dizendo: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E isso é importante, como se Jesus estivesse falando ainda, né? Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Esse é o resumo da fala de Jesus quando ele se apresenta. Interessante, Jesus se apresentando como eu sou. Já vimos essa apresentação de Jesus em outros momentos. Quando ele diz que eu sou o pão da vida, quando ele diz que eu sou o bom pastor, quando ele diz que eu sou a fonte da água verdadeira. Enfim, ele se apresenta várias vezes como eu sou. O que significa isso? Essa é a assinatura de Deus, eu sou. Foi essa conversa que Deus, a resposta que Deus deu numa conversa que ele teve com Moisés. Quando Moisés foi lá para a terra do Egito, para libertar o povo do Egito, ele perguntou para Deus: quando eu chegar lá para falar com o faraó, para falar com as autoridades, com as pessoas, o que eu vou dizer para eles quando eles perguntarem para mim: quem foi que te enviou? O que eu respondo? E aí Deus disse para Moisés: diga lá para eles que eu sou te enviou. Esse é o nome, eu sou. Deus não disse para Moisés: fala que o Deus verdadeiro, criador do céu e da terra. Ele diz que eu sou te enviou. Então parece que essa é a assinatura de Deus. Ele se apresenta como eu sou. E Jesus se identifica com esse eu sou. Ele vem várias vezes se apresentando com esse eu sou, o nome de Deus. Se apresenta assim como bom pastor, né? E afim todas as outras apresentações que nós conhecemos de Jesus. Nós estamos ligados ao eu sou, ou seja, estamos conectados à videira. Eu sou a videira, nós estamos conectados a esta videira, ao Deus verdadeiro, ao eu sou bíblico. Estamos ligados a esse que é o dono da plantação e também que é a essência da plantação. Jesus é a essência daquilo que Deus plantou dentro do mundo, a videira verdadeira. E todos nós somos como ramos conectados a essa videira verdadeira. A nossa conexão se dá através de Jesus, ao eu sou, ao Deus verdadeiro. Jesus é o canal de ligação, é o portal de acesso para Deus. E nós, através de Jesus, estamos nos conectando, quando somos os ramos conectados aí, quando Jesus diz. Somos enxertados no tronco da videira. Enxertados, é importante a gente ter essa ideia de que somos enxertados, porque nós não somos daquela natureza. Nossa natureza é outra. Nós temos uma outra natureza, nós somos da natureza pecaminosa. O eu sou é de natureza divina e santa e pura. Assim é Deus. Nós, da nossa natureza, não somos assim. Temos natureza pecaminosa. Nós não possuímos uma identidade natural com Deus, mas nós somos conectados a Deus pelo sangue de Cristo. Não temos uma conexão natural. Não conseguimos ir sozinhos nos conectar a Deus. Não conseguimos amar a Deus como João explica na carta que a gente leu. Não somos nós que amamos a Deus, mas é Deus quem ama a nós. E por causa do amor que Deus tem por nós é que nós conseguimos amá-lo. Somos ramos, mas não temos vida. Não temos vida em nós. Recebemos vida do tronco. E por isso Jesus disse: se vocês se desconectarem, vocês morrem e secam. E serão consumidos pelo fogo, porque não tem finalidade nenhuma. Se desconectarem de mim, que precisam desse tronco. O enxerto, ele é um processo muito interessante quando a gente pensa na técnica do enxerto, né? Existem perigos na técnica do enxerto de rejeição, de você tentar fazer o enxerto de uma planta e haver rejeição.
e aquele tronco, aquele galho que é enxertado não resistir e morrer, e ficar só a guia, que é chamada. A guia seria o tronco, ou a videira verdadeira, e nós somos o enxerto. Então, os nossos pecados e a nossa natureza pecadora pode ser a dificuldade de conexão entre nós e Deus. A nossa própria natureza, ela pode ser o elemento dificultador entre a nossa relação e Deus. Por isso, por causa dessa tensão que existe entre a nossa natureza e a natureza de Deus, é que foi necessário Cristo vir ao mundo. Sair do enxerto é sair de Cristo, sair da fonte verdadeira, sair da conexão com Deus. Pode ser também que o pecado nos leve não apenas a sair da conexão, mas o pecado nos leve também a resistir ao contato, como aquela planta que não consegue se adaptar à guia. O pecado pode ficar entre nós e Deus e fazer com que nós tenhamos resistências diante de Deus. Resistências ao arrependimento, resistências ao pedido de perdão, e isso pode distanciar e desconectar cada um de nós dessa fonte verdadeira. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Adão e Eva. Eles estavam lá com Deus, eles faziam parte, nem eram enxerto, porque eles eram por natureza santos, perfeitos e bons. E olha só como foi aterrador a presença do pecado, que mesmo lá onde a natureza era boa, perfeita, o pecado obteve sucesso. E eles foram seduzidos pelo pai do pecado para se desconectarem de Deus. E foi o que aconteceu. A mesma coisa aconteceu com o filho pródigo, por exemplo, daquela história que Jesus contou. Ele perdeu a conexão com o pai, ele vivia dentro da casa do pai, ele era da natureza como o pai, mas ele sentiu-se tentado pela sua natureza fragilizada a se afastar da casa do pai, a se desligar da casa do pai, como o ramo que se desliga do tronco. E os caminhos nós sabemos o quão desastrosos foram, tanto para Adão e Eva, quanto para o filho pródigo. Essa luta é uma luta permanente, que atravessa a história da humanidade e que chega em mim e que chega em você também. A luta da não permanência, a luta do não ficar, do não querer sujeitar-se, a luta do não querer submeter-se, a luta do ter medo de humilhar-se diante de Deus e de aceitar com humildade a soberania de Deus. Desejamos viver, muitas vezes, a nossa própria vontade. Aí temos muita força e resistimos muitas vezes diante da vontade de Deus em nossa vida. O desejo de não querer fazer tudo de acordo com a vontade de Deus e de fazer tudo de acordo com a nossa própria vontade, dentro do nosso tempo, dentro daquilo que é agradável a nós, mesmo que isso muitas vezes nos separe de Deus. Essa tensão todos nós vivemos ainda hoje. A ânsia pela liberdade leva muitas vezes a movimentos altamente comprometedores no que diz respeito à nossa relação com Deus. E aí estamos nós, dentro dessa constante tensão. E é dessa tensão que Jesus está falando, quando ele adverte, quando ele admoesta e quando ele pontua. Sem mim vocês não podem fazer nada. Se desconectarem de mim, vocês serão lançados ao fogo, porque secarão. Muitas vezes nós ficamos conectados, mas improdutivos. Acontece também. De não perdermos a nossa conexão, mas não produzirmos nada. E aí Jesus adverte mais uma vez, dizendo, o meu Pai está olhando. E se não houver frutos, Ele não vai podar, Ele vai cortar fora. Existe uma diferença aí. Todos os ramos que não dão frutos, Ele corta, embora ainda estejam em mim. Isso está escrito lá no capítulo 15, versículo 2. Deus está olhando para a tua produção e para a minha produção de frutos. Se não produzimos, se estamos estéreis na produção dos frutos que Deus espera de nós, o corte é um risco. Mas os que
dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Também no capítulo 15, versículo 2. Então existe uma diferença aqui, né? Existe uma expectativa da parte de Deus na produção e existe uma diferença no trato daqueles que produzem e daqueles que não produzem. Para uns é corte e para outros é poda. Qual é a expectativa, será, que Deus tem de nós, de você e de mim? Será que nós estamos atendendo à expectativa de Deus? Será que nós estamos produzindo aquilo que Deus esperava de nós? Será que os nossos frutos são agradáveis diante de Deus? O tipo de vida que levamos, as coisas que escolhemos, os pensamentos que defendemos, as ideologias que seguimos, a vida cristã que assumimos, o nosso comportamento dentro do nosso lar, a nossa relação com os nossos filhos, o nosso comportamento profissional. E aí a lista vai longe. Será que essa vida que hoje estamos vivendo pode ser considerada uma vida produtiva, de bons frutos? Nós estamos mais sujeitos a quê? A corte ou a poda? Como você se vê nesse cenário? São perguntas que me inquietam. São perguntas que me tranquilizam muitas vezes. Deus está olhando para mim. E o que Deus está vendo quando Ele olha? O que Ele está enxergando em mim e na minha vida? Estou conectado a Cristo, sim, pela minha fé, tenho certeza disso. Mas e os meus frutos? Será que são os que agradam a Deus? Você acha que está produzindo de acordo com aquilo que Deus espera de você? Essa foi a pergunta que eu precisei fazer para mim. Quais são os meus frutos? E aí penso o quanto cada um de nós tem as suas resistências naturais. Por exemplo, coisas que nós não gostamos, ou coisas que nós não acreditamos, ou coisas que nós achamos desnecessárias. Não precisa disso. Ou coisas que nós não damos valor, ou coisas que nós achamos muito chatas, ou coisas que nós menosprezamos, ou coisas até que nós detestamos, dentro da igreja de Deus, dentro da vida, dentro das coisas que Deus espera de nós. Quantas vezes nós julgamos as oportunidades que Deus nos dá de termos uma vida produtiva e agradável a Deus e julgamos de forma inadequada, deixando de fazer aquilo que Deus espera de nós. Às vezes é pesaroso, às vezes é difícil produzir um fruto, às vezes é complicado, às vezes é cansativo, às vezes é desanimador, mas Deus espera o fruto do mesmo jeito. Para isso Ele nos habilita, para a luta, para a resistência, para a produção, para aquilo que agrada a Ele. Como é que nós estamos lidando com as forças naturais que querem nos impedir de produzir e as forças que Deus dá para que nós possamos resistir a essa tentativa de impedir a nossa produção? Deus quer de nós uma vida dedicada, tem forças que acham que não é necessário. No meio disso tem uma tensão, porque Deus está habilitando-nos para uma vida agradável a Ele. Como é que nós estamos como ramos da videira verdadeira? Como é que nós nos comportamos como ramos da videira verdadeira? Como é que nós agimos como ramos dessa videira? Por vezes, nós temos atitudes muito negativas. Às vezes a gente entra naquelas rés, né, de marcha ré, de achar assim, não dá. Nem vou tentar porque não dá. Ou então aquele outro pensamento, não funciona. Não adianta nem tentar porque não vai funcionar. Ou então aquele outro pensamento, não precisa. Não vão fazer porque não precisa. Ou tipo, não presta. E esses julgamentos, mais uma vez, nos mantêm estéreis. Nas nossas teimosias e nas nossas resistências, muitas vezes nós nos tornamos ramos estéreis e não nos damos conta que Deus estava esperando que tivéssemos ânimo, coragem, força, luta, garra, vontade, desejo de fazer e de enfrentar e de vencer os desafios,
para que os frutos apareçam. É necessário que haja determinação e coragem. Deus diz o que Ele pode fazer. O Eu Sou diz lá que Ele pode fazer duas coisas: ou cortar ou podar. Capítulo 15, versículos 13 e 4, olha o apelo de Jesus agora. É que Jesus ele está ansioso para que nós não sejamos desligados, para que nós continuemos dando fruto. Ele diz: vocês já estão limpos para produzir. Eu limpei vocês. Ele veio a nós do nosso batismo. Ele nos concedeu o poder do Espírito Santo. Estamos limpos para sermos produtivos, para sermos abundantes. E ele continua dizendo: essa limpeza acontece pelos meus ensinamentos. No versículo 3 e 4. O que vocês sabem de mim é o que limpa vocês daquelas coisas que impedem vocês de fazerem o que Deus quer. E diz ainda mais: continuem unidos comigo e eu continuarei unidos a vocês. E é dessa união que vai nascer uma vida de dedicação e de consagração a Deus. E finaliza dizendo: vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Não tem outra alternativa. Quanto mais fraca a nossa conexão com Jesus, menos frutos vamos dar. Quanto mais fraca a nossa fé, menos frutos vamos produzir. Quanto mais íntimos de Deus, quanto mais conectados a Cristo, quanto mais unidos com Ele nós estivermos, quanto mais oração, quanto mais leitura bíblica, quanto mais participação da Santa Ceia, lembrança do batismo, tanto mais frutos vão surgir na nossa vida. E Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Nada do que vocês fizerem sem mim agrada a Deus. Vocês só podem agradar a Deus comigo, através de mim. Mesmo diante das nossas resistências, mesmo diante das nossas incapacidades, das nossas impossibilidades, das nossas teimosias, durezas, ignorâncias, esterilidades naturais, mesmo assim, há um chamado de Cristo: fiquem comigo, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sei que vocês têm dificuldades, como se Ele estivesse falando assim. Eu sei o quanto é difícil para vocês. Nesses tempos de dificuldade que vocês vivem, nessas escassez que vocês estão vivendo agora, eu sei o quanto que é difícil ser fiel, ser produtivo. Eu sei, mas eu quero ficar com vocês. Fiquem comigo. E nesta união, e dela, é que surgirão os frutos no reino de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Podemos fazer essa frase de um outro jeito: sem mim nada podeis, mas comigo tudo podeis. Pode ser esta a nossa verdade. Quem está unido com Cristo dá muito fruto, é o que ele diz. Como o tronco da videira, Jesus nutre cada galho para que produza. E nós 2, 3, 4, 5, 10, quantos formos a igreja de Deus, estamos unidos pela nossa fé a este Cristo. Assim como Deus foi atrás de Adão e Eva, assim como o pai do filho pródigo abriu os braços para recebê-lo, assim Deus quer atrair-nos carinhosamente para o convívio com Ele, para que demos muitos frutos. Frutos da fé nele e da confiança nele, frutos da esperança, frutos do otimismo, frutos da fidelidade, frutos da solidariedade, frutos do altruísmo. Esses são os frutos que Deus espera de cada um de nós. E nós estamos prontos para isso, preparados para isso, habilitados para isso. Nós podemos sim, nós conseguimos sim, porque não depende de nós, depende dele. Sem mim nada podeis fazer, mas comigo vocês podem tudo. Não vai depender de nossa força, vai depender do nosso apego, de nossa fé, da nossa entrega. E quando estivermos com dificuldades para administrar na igreja, ou na família, ou no trabalho, não vamos ficar olhando apenas para a igreja, para a família e para o trabalho. Dentro da igreja, dentro da família e dentro do trabalho, vamos olhar para Ele, que é a fonte da energia e do poder de Deus na nossa vida.
Vamos buscar essa conexão, porque aí sim nós conseguiremos resolver todos os problemas que nós temos pela frente. É o que Jesus diz. Se vocês ficarem unidos, versículo 7 agora, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Essa é a promessa dele. Essa palavra é verdadeira. Vocês vão receber o que precisam para dar os frutos que vocês têm que dar. Aqui começam as recompensas de sermos galhos produtivos. Quando nós damos os frutos, Deus vem a nós. Versículo 11 diz lá: e eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Finalmente chegamos ao resultado do melhor fruto que Deus podia nos permitir colher: a alegria. A sensação de poder fazer aquilo que Deus espera de nós nos gera alegria. A sensação de um marido experimentar ser um marido fiel, digno de respeito e justo no seu casamento, é a alegria. De um filho, de um empregado, de um membro de uma comunidade, de um namorado, de uma namorada, de um aluno, a alegria. Essa é a recompensa daqueles que produzem bons frutos diante do Senhor. Pessoas que estão conectadas a Jesus estão mais felizes, estão no caminho da felicidade. Pessoas desconectadas de Jesus são aquelas que ficam constantemente azedas, pesadas, negativas, sempre de baixa ré, desconectados de Jesus. Não há como sair dessa condição enquanto não conectar de novo a Jesus. A alegria completa será o ganho maior pela produção dos bons frutos. Sem Jesus, aquelas pessoas improdutivas podem ser chamadas então lá de senhor e senhora dificuldade. Tem gente que é assim, né? Para tudo tem dificuldade, para tudo tem empecilho, nada funciona. Tudo primeiro tem que ser complicado. Ou então aqueles que se complicam em tudo que fazem, porque não buscam a orientação de Deus. Jesus é quem facilita a nossa vida. Jesus é quem descomplica a nossa vida. Quem está com Jesus é mais otimista, mais confiante, porque sabe que a sua vida funciona por causa dele. É o que ele diz: a minha alegria será completa em vocês. Aí a gente vai lá no Evangelho, na carta de João agora, no capítulo 4, versículo 4, que a gente leu hoje, a gente vai encontrar essa palavra: porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Vocês têm o Espírito de Deus e o Espírito de Deus é mais forte. Vocês têm o otimismo, a felicidade e a alegria, e isso é mais forte do que o mundo está tentando aí fazer com vocês. Capítulo 4, versículo 10. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro e mandou o Seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Isto é amor. E é nesta a nossa conexão. Estes somos nós, o povo de Deus, os que estão conectados à videira verdadeira e os que dão muitos frutos. Essa foi a conexão que aquele oficial da rainha da Etiópia queria, quando ele falou com Filipe: o que impede de eu ter essa conexão? O que impede de eu ser batizado? Faz comigo isso. Me conecta a essa fonte, me conecta a essa videira, me liga a esta árvore da vida, me permite sentir a alegria de fazer parte desse povo. E eles pararam a carroça e fizeram o batizado ali mesmo. Então, daí a gente compreende o que aconteceu com aquele Adão e Eva que tiveram tantas dificuldades. Do abraço de Deus veio a energia e a vida deles continuou e eles realizaram grandes projetos. A vida de Adão e Eva não terminou quando eles conheceram o pecado. Ela só se transformou, mas ela seguiu. E certamente eles realizaram grandes projetos. O filho pródigo, quando voltou, do abraço do pai, ele encontrou forças para seguir dentro da família. E com certeza deve ter desenvolvido também grandes projetos. Essa é a vida. Esse é o resultado de uma boa conexão. A tua e a minha conexão em Jesus Cristo vão nos dar essas alegrias. Convido você a acreditar nisso. Amém.
Jesus, o Redentor, vinde a mim e descansai, sou perfeito Salvador, mas comigo procurai, nesta vos confiarei, a Jesus irei buscar, pois só nele poderei o perdão e a paz achar. Diz Jesus, o Redentor, dou-vos a consolação que alivia qualquer dor desta triste perdição. Ó convite sem igual, é notícia que me apraz, segue errante neste val, nela achei completa paz. Diz Jesus, o Redentor, quem tem sede vem a mim, água viva em seu frescor, lhe darei do céu sem fim. Desta fonte então provei, água em todo o seu doçor, do pecado assim sarei, vivo agora no Senhor. Chegando ao final do nosso culto, vamos à nossa oração final também. E da nossa oração vamos lembrar os nossos amigos aniversariantes, que nessa semana também só temos um. E é o Murilo Jablonovski, que no dia 27 completou mais um ano de vida. Murilo, estamos contigo, te abraçamos, desejamos para você a bênção, a paz e a proteção de nosso Pai Celestial, que Ele te conduza nos teus caminhos e te dê muitas alegrias, felicidades e muitos anos de vida. Por todas as nossas famílias da comunidade, nós seguimos orando, pedindo paz, proteção, amor e bondade sobre todos, que todos possam sempre encontrar forças para vencer os seus desafios e também possam ter momentos de celebração, alegria, reconhecimento pelas tantas bênçãos e graças reveladas aí no caminho de cada um de nós. Então, nesse momento, vamos à nossa oração seguida do Pai Nosso. Nosso Deus e Pai Celeste, nós te agradecemos por concederes a cada um de nós essa conexão verdadeira entre nós e você através de Jesus Cristo, que nos mantém assim ligados à fonte da vida, à fonte da alegria, da realização e do poder. Te agradecemos por sermos os ramos conectados à videira verdadeira e pedimos a Deus que nos ajude, despertando em nós a consciência de sermos filhos produtivos, que nossos frutos possam ser agradáveis a Ti, que a nossa vida possa ser agradável a Ti. Aonde quer que estejamos, que sejamos sempre fiéis na produção de todos os bons frutos que Tu espera de cada um de nós. Te agradecemos pela proteção, pela paz, pela bondade com que visitas a todas as nossas famílias e pedimos que amorosamente Tu acolhas a cada família em todos os seus momentos, e que cuide das necessidades e que traga motivos de grandes celebrações e alegrias para cada um. Também pedimos a Deus que no Teu grande amor Tu acolhas o Murilo no seu aniversário e permita a ele também encontrar junto a Ti forças, paz, proteção, amor e bondade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.
e recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.